Gente, hoje o CNN 360 vem com a marca da CNN, prioridade, atenção, apuração, conectada com as principais agências de notícias do mundo. Veio da Rússia hoje uma sinalização importantíssima na direção de Luiz Inácio Lula da Silva. Às vésperas do aniversário de 1 ano da invasão da Ucrânia, hoje o vice-chanceler russo, número 2 do Ministério das Relações Exteriores, do poderoso Lavrov, disse publicamente, e a agência estatal russa fez questão de disparar, o que significa que era, de fato, uma vontade de Putin de colocar esse assunto na rua. Disse o quê, Daniela? Que os russos estão analisando as iniciativas de paz, as propostas de paz formuladas por Luiz Inácio Lula da Silva. Moscou fez questão ainda de dizer que aprecia abro aspas, posição equilibrada do Brasil e citou a recusa de Lula, mencionada inclusive na entrevista à CNN na semana passada, de não enviar armas para a guerra. O assunto está mobilizando as atenções porque acontece no mesmo momento em que a ONU se prepara para analisar um pedido de cessar-fogo. A Rússia é obrigada a cumprir? Não. Mas esse pedido tem um trecho inserido pela diplomacia brasileira, pelo Brasil, que fala em cessar-fogo e sentar na mesa de negociação para encontrar um caminho para finalizar e encerrar o conflito mediado por uma mesa de países do Ocidente e também do leste europeu, com China e quem mais quiser participar. A gente vai começar a tratar desse assunto que, bom, pode ser um senhor, uma senhora colher de chá para Lula, que está buscando nesse momento o posto de protagonista no palco global da política e recebe esse senhor empurrão de Vladimir Putin. Eu começo a tratar desse assunto com ele, Américo Martins, direto de Londres. Américo, vamos tentar aqui um pouco coreografar as intenções, né? Porque nada que é disseminado pela mídia estatal russa é disseminado ao acaso. E nenhuma palavra sai da boca da chancelaria russa ao acaso. Tem aí um holofote dado pelos russos de presente para Luiz Inácio Lula da Silva às vésperas do aniversário da guerra da Ucrânia. Como é que a gente pode interpretar esse comunicado que a gente vai detalhar aqui ao longo dessa edição? Dani, boa tarde de novo. Esse é muito significativo, esse movimento de Moscou, do presidente Putin, do Ministério das Relações Exteriores. Foi o vice-chanceler, como você lembrou, Mikhail Galuzin, que deu essa declaração. Ele é o braço direito do Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores russo, e foi um dos poucos movimentos que Moscou fez, e muito significativo também que seja na véspera do primeiro aniversário, em direção a uma proposta de paz, em direção a uma conversa diplomática. Até aqui, Moscou tinha insistido muito que não ia negociar sob pressão e que não tinha outros parceiros independentes com quem eles pudessem sentar e negociar algum tipo de paz na Ucrânia. Eles julgam que a pressão muito forte feita pelos Estados Unidos e pela União Europeia não qualificam esses lados para tentar intermediar essa conversa com a Ucrânia, que mais cedo ou mais tarde vai ter que acontecer. Não vai acontecer neste momento, pelo contrário, os dois lados estão se preparando para ofensivas militares, mas Moscou sabe que em algum momento vai ter que sentar à mesa e vai ter que discutir uma solução para esse conflito. E encontrou no Brasil, um grande país, um país que está voltando aí à cena agora internacional, um possível intermediário nessas discussões. Vamos lembrar que o Brasil faz parte dos BRICS, junto com a Rússia, junto com a China e junto com a Índia. A China e a Índia têm sido muito favoráveis a Moscou. Eles não condenaram abertamente a agressão russa contra a Ucrânia. As importações de China e de Índia estão ajudando muito a economia russa, porque não conseguiria sobreviver às sanções todas que foram impostas pelo Ocidente se não tivessem conseguido abrir esses mercados ali com China e com Índia. E agora o Brasil, que faz parte também desse grupo, e o presidente Lula, como você lembrou, vai a Pequim em março conversar com o presidente Xi Jinping, ele certamente vai levar à mesa
até nessa esfera dos BRICS, essa proposta de paz. Os próprios chineses começaram a falar neste final de semana, e espera-se que o Xi Jinping também faça um discurso, possivelmente amanhã, o aniversário da guerra, sobre uma eventual proposta de paz chinesa. Mas aí a China tem um outro problema, porque aí os Estados Unidos é que não consideram a China um intermediário viável para isso. Então, abriu-se uma avenida ali para o Brasil com essa declaração hoje do vice-chanceler russo. Muito significativo, muito importante e, de fato, os assessores de relações internacionais aí do presidente Lula estão muito felizes, com razão. Foi uma boa sinalização que Moscou deu. E também lembrando, né, Dani, que espera-se que nos próximos dias o Lula converse com o Zelensky, o presidente da Ucrânia. Então ele também vai levar aí essa proposta, e o fato do Brasil não ter vendido munições para o exército ucraniano, que foi criticado pelos Estados Unidos, pela União Europeia, etc., qualifica o Brasil porque ele não está participando nem indiretamente da guerra. Então, na verdade, eu acho que o Brasil está fazendo umas peças, movendo peças muito importantes nesse tabuleiro internacional. Dani. Américo, vou chamar o Lorival Santana para a gente poder fazer aquela mega rodada de análise. Acho que o Lorival vai ter de gravar um programa especial, inclusive, né, Lori, sobre a guerra. Não estou nem aí. Entendeu? Se eu puder, eu não solto, não libero. Farei questão porque me pegou de surpresa, Lorival. Até perguntei ali, vou abrir aqui, não consegui falar com ele antes porque isso, ele está preparando um programa especial sobre o aniversário da guerra. Estou aqui furando a programação, hoje eu estou... RH, não me ligue, né? E aí, Lorival, fui pega de surpresa. Olha só, vamos detalhar o que disse o vice-chanceler russo. Tomamos nota das declarações do presidente do Brasil sobre o tema de uma possível mediação, a fim de encontrar caminhos políticos para evitar a escalada da guerra na Ucrânia. Eles não chamam de guerra, né? A escalada na Ucrânia. Corrigindo erros de cálculo no campo da segurança internacional com base no multilateralismo e considerando o interesse de todos os acordos. Segue o vice-chanceler russo. Estamos examinando as iniciativas, principalmente do ponto de vista da política equilibrada do Brasil. E, claro, levando em consideração a situação no terreno, ou seja, no campo de batalha. Mas, né, eles ressaltam ali, né, que vem a construção como positiva tanto do BRICS, G20, ONU e Conselho de Segurança. E aí diz o seguinte: gostaria de enfatizar, ou seja, de novo, né, eu chamo a atenção porque é da iniciativa do próprio cidadão. E a gente sabe que nada sai dali sem que tenha sido milimetricamente calculado pelo prestidigitador habilidoso que é Vladimir Putin. Gostaria de enfatizar que a Rússia valoriza a posição de equilíbrio do Brasil na atual situação internacional, sua rejeição a medidas coercitivas unilaterais tomadas pelos Estados Unidos e seu satélite contra o nosso, e seus satélites, ou seja, satélites dos americanos, né, nações que seguem os americanos, contra a Rússia. E também a recusa do Brasil em fornecer armas, equipamentos militares e munição para Kiev. Podemos ver como Washington está pressionando o Brasil e a postura do Brasil é soberana e merece respeito. Lorival, o que a gente pode depreender dessa fala nesse momento, às vésperas de uma votação da ONU, com um impasse no campo de batalha? Porque a situação é essa, há um impasse no campo de batalha. Explica pra gente como é que você vê essa declaração de Vladimir Putin, do governo Putin. Ela demonstra o quanto essa iniciativa do Brasil é vantajosa para a Rússia, né? A Rússia está bastante isolada porque ela invadiu a Ucrânia sem ser provocada e está cometendo sucessivos crimes de guerra, lá matando civis, destruindo a infraestrutura da Ucrânia, forjando referendos de autodeterminação que são ilegais, porque sob ocupação militar, de acordo com a Convenção de Genebra, não se pode fazer esse tipo de votação que coaja a população. E isso levou a Rússia a ficar bastante isolada com relação ao Ocidente global, que inclui não só Estados Unidos, Europa, mas também a Ásia-Pacífico, né? O Japão, Coreia do Sul, Austrália e assim por diante. Então, o Brasil, ao buscar uma visão equidistante, favorece a Rússia, porque quem está
sendo o agressor, cometendo crimes de guerra, é a Rússia, né? Então, um país do tamanho do Brasil, disposto a passar por cima do fato de que a Rússia é o agressor, é o que está cometendo crimes de guerra, é uma grande vantagem, um grande ganho para a Rússia, que percebe então que com a mudança de presidente não houve uma perda do ponto de vista do apoio brasileiro. 8 dias antes de o Putin invadir a Ucrânia, o então presidente Bolsonaro visitou em Moscou, né, para celebrar a parceria entre Brasil e Rússia. E no ano passado, o Brasil aumentou 38% as importações da Rússia, de produtos da Rússia, enquanto a Rússia era isolada, sofrendo sanções, com a Europa paulatinamente retirando, né, reduzindo a compra de gás e de petróleo da Rússia. O Brasil aumentou as compras, né, principalmente por causa dos fertilizantes. Então, com isso, o Brasil se inclui num pequeno grupo de países grandes, que tem também a China, a Índia e a África do Sul, que apoiam a Rússia, embora não declarem isso de forma explícita, mas apoiam a Rússia, ajudam a Rússia a ficar com o nariz acima da água nesse período aí de sanções, que vão ter um impacto mais forte este ano, porque o ano passado a Rússia ainda conseguiu vender petróleo e gás a um preço aumentado, inclusive por causa, né, da crise energética. Então, ela ganhou bastante com isso, mas a partir deste ano a Europa já está preparada para não comprar mais a energia russa. Então, é importante para a Rússia ter aliados como o Brasil está se mostrando que continua sendo mesmo com a mudança de governo. Eu vou trazer aqui contrapontos que me foram feitos por diplomatas com os quais eu consegui falar depois que a notícia saiu. Gente que está com Luiz Inácio Lula da Silva, participa da formulação, e aí acho que a gente consegue estabelecer um belíssimo debate de altíssimo nível, como sempre aqui na CNN. Tem duas coisas que me chamam a atenção no que me foi dito, que eu acho que dialogam um pouco com a posição que o Lorival externa, que é a seguinte: a primeira, né, a de que o Palácio do Planalto entende que não existe uma discussão mais, uma dúvida sobre quem é o agressor. O entendimento que está sendo passado para o Lula é o de que, sim, está claro que o agressor é a Rússia, mas o problema é que se chega nesse momento de impasse e que essa discussão, no entendimento ultra pragmático do petista, é o de que essa discussão não leva mais a lugar nenhum. Você mantém apenas os fatores de instabilidade, inclusive da economia global, que Lula gostaria de ver mitigado, porque disso depende também uma parte do sucesso da política econômica dele aqui no Brasil. E dois, eles estão celebrando muito, Lorival, e aí eu queria te ouvir, uma alegada movimentação, mudança de posição no tabuleiro do presidente francês Emmanuel Macron. Eles falam, olha, para quem está na Europa, a situação é muito difícil, porque há toda a questão da Segunda Guerra, há a questão da instabilidade que a Rússia representa, e a gente sabe que, bom, isso para eles é uma questão viva, pulsante. Mas houve uma movimentação do Macron no sentido de sentar para conversar. E isso não pode ser, digamos, debilitado ou minimizado, para encontrar aqui o termo correto. Procede? É uma leitura equivocada, distorcida da posição do Macron. O Macron foi muito claro naquele tweet no qual ele marcou o presidente Lula, em que ele dizia: me encontrei com Olaf Scholz, chanceler alemão, e com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e qualquer discussão sobre a paz tem que estar baseada no plano de 10 pontos proposto pelo Volodymyr Zelensky. Então, quando você lê o plano de 10 pontos, qualquer negociação pressupõe a retirada total das tropas russas da Ucrânia, a devolução dos territórios tomados, a aceitação formal da soberania da Ucrânia e a constituição de uma justiça internacional para julgar os crimes de guerra cometidos pela Rússia. E todas essas condições não são aceitas pelo Putin, né, que nem sequer aceita a soberania da Ucrânia. Para o Putin, politicamente, é impossível ele aceitar essas condições que são inspiradas na lei internacional, na ordem internacional, porque ele não teria como explicar talvez 200 mil mortes, feridos e desaparecidos em campo de batalha
dos russos, sem contar nas mortes dos ucranianos. Ele não tem como justificar isso voltando à estaca zero, devolvendo tudo que ele tomou, inclusive, a partir de 2014. Então, o que ele está fazendo é o que ele sempre fez, é o que ele fez antes, inclusive, de invadir a Ucrânia, que era demonstrar uma boa vontade, uma disposição de negociar para responsabilizar a vítima, no caso a Ucrânia, pela agressão. Ele não tem a menor disposição de negociar, ele está só usando o Brasil para tentar vender uma imagem de moderação quando os fatos desmentem completamente essa moderação. Ele está destruindo um país e matando civis. Américo, quero te ouvir, talvez contribuir aí e colocar um outro ponto de vista. Quero te ouvir sobre o assunto. O Lorival está correto com relação à observação do Emmanuel Macron. Eu também conversei com alguns diplomatas brasileiros que me relataram exatamente o que você descreveu, que eles ficaram muito felizes ali com a posição do Macron de entrar nisso. Agora, o Itamaraty teve que explicar, no final de semana aqui, nós tivemos a Conferência de Segurança de Munique, é uma reunião anual, tinham vários ministros das Relações Exteriores, a Rússia não foi convidada, e o Mauro Vieira, nosso chanceler, participou ali, ele teve que explicar para vários governos europeus a posição do Brasil. O entendimento do Itamaraty é que os europeus entenderam que a posição do Brasil era divergente dessa posição do mundo ocidental que o Lorival descreveu. Então, o Brasil está tentando ali achar um caminho. Eu concordo com o Lorival de que a Rússia possivelmente esteja querendo usar o Brasil nesse sentido, porque é um grande país, faz parte dos BRICS e pode apresentar ali uma boia de salvação, vamos dizer assim, para o Putin. O Putin que, como o Lorival também lembrou, não tem lá grandes intenções de negociar, ele prefere colocar as coisas pela força. Hoje ele voltou a dizer que vai criar mais armas nucleares, agora que ele saiu lá do Tratado de Contenção de Armas Nucleares com os Estados Unidos. Agora, do ponto de vista do Brasil, do governo brasileiro, do Itamaraty, que o que eles estão tentando é projetar o Brasil maior, um Brasil mais presente na política externa, então eu acho que o Itamaraty consegue ali, dentro desses objetivos, pelo menos tentar projetar um pouco mais essa sua imagem. Tem uma área que o Brasil é uma superpotência, que é clima. E agora, se conseguir ter de fato um assento numa mesa de negociação que fosse levar a Ucrânia e Rússia a conversar, isso não está para acontecer agora, muito pelo contrário, todo mundo acha que a guerra vai ser muito longa. Hoje o Olaf Scholz disse que essa é a maior preocupação dele, que ele acha que essa guerra vai ficar por muito tempo ainda, mas o Brasil consegue pelo menos ser ouvido de alguma forma. Pode estar sendo usado pela Rússia, como o Lorival disse, mas dentro da estratégia desenhada pelos diplomatas do Itamaraty, está conseguindo aí a projeção que espera e que quer. Uma coisa que irrita muito o Palácio do Planalto é a análise, inclusive foi exatamente assim que eu perguntei a Lula, a gente vai exibir esse trecho, né? Eu digo, muita gente acha que o senhor está superestimando a capacidade do Brasil de influenciar esses grandes debates internacionais. Voltando hoje a conversar com essas pessoas, né, elas diziam, olha, tá aí, né? Primeiro diziam que a gente não podia influenciar em nada, que não faria diferença nenhuma, que era cascata a garganta do Lula dizer que poderia sentar à mesa com esses agentes e produzir algum movimento político. Agora que se produz de que é uma espuma, mas está aí. O Lula consegue chamar a atenção da Rússia e os russos citam, né, exatamente textualmente, né, dizendo que tomamos nota das declarações do presidente do Brasil sobre o tema de uma possível mediação a fim de encontrar caminhos políticos para evitar a escalada da guerra na Ucrânia. A última vez que Lula falou sobre esse assunto foi aqui na CNN, quando conversei com ele na semana passada e perguntei sobre o assunto, exatamente sobre a capacidade do Brasil de produzir alguma notícia relacionada a esse conflito de escala global que mergulhou de novo a Europa na maior incerteza desde o fim da Segunda Guerra. E a resposta que o Lula me deu você vai acompanhar agora. O senhor se colocou, olha, o senhor disse para Cristiane Amanpour na entrevista à CNN americana, o senhor disse, olha, me pediram munição para a guerra. E eu falei, eu não vou dar a munição, porque se eu der a munição, eu vou entrar na guerra. O senhor está meio que na contramão do que está fazendo o Ocidente na Europa e do próprio Estados Unidos. Muita gente aqui, diante disso, no Brasil, analistas de internacional, dizem, olha, o Lula está superestimando a capacidade do Brasil de influenciar conflitos como Rússia e Ucrânia, ou China e Estados Unidos. A esses, o que é que o senhor diz? Na verdade, eu disse a eles, eu disse ao chanceler alemão
Eu disse ao presidente Macron e disse ao presidente Biden e vou dizer ao presidente Xi Jinping, nós precisamos criar um grupo de países que estejam com a disposição de discutir a paz. Porque a guerra ela já foi feita de forma precipitada, foi um equívoco, um erro histórico, a Rússia invadir, sabe, o território da Ucrânia. Mas a guerra está aí e agora precisa ter alguém para dizer, gente, vamos parar e vamos conversar, vamos ver o que, é que a gente pode acertar. E não tem ninguém fazendo isso. Então, se eu vendo as munições para o canhão que a Alemanha vai dar para a Ucrânia, significa que o Brasil está entrando na guerra e eu não quero entrar na guerra, eu quero acabar com essa guerra. Por isso que eu propus a gente criar um grupo de países, pode ser Brasil, pode ser China, pode ser Índia, pode ser Indonésia, pode ser outros países que não estão envolvidos na guerra, para que a gente converse tanto com Putin como com Zelensky, para fazer o seguinte, olha, vamos parar com a guerra, sentar na mesa e vamos ver o que vai sobrar, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia.